Amém. Diz, Deus te abençoe a pessoa que está ao teu lado, dá-lhe um cotovelaço, porque agora se pode dar um cotovelaço, agora é bom poder dar cotoveladas, porque agora a saudação é com o cotovelo. Não tomes o assento, porque é difícil beber um assento, ok? Mas podes assentar-te. Deus te abençoe nesta manhã. E eu quero pedir ao Espírito Santo que me guie, e não quero tomar muito tempo, mas quero continuar com a mensagem de quarta-feira, que me propus iniciar. Enfim, eu não sou, como é que se chamam estas pessoas que fazem dietas, os dietistas? Nutricionistas, ou seja, eu não sou nutricionista, mas eu sei que temos um Deus que é nutricionista. Ele deu-nos o seu corpo. No princípio era o Verbo e o Verbo era com Deus, e Ele habitou no meio de nós, cheio de glória, e manifestou a sua glória aos homens. E Ele quer desintoxicar-nos. Desintoxicar-nos de nós mesmos, da nossa mente, daquilo que nos alimentamos, daquilo que nos passamos a alimentar, a interpretar, a criar, por vezes paradigmas, preconceitos, por vezes religiosos ao longo do tempo. Há muitas pessoas que têm preconceitos para com aquilo que é chamada a igreja, ou que se chamam as igrejas, ou as religiões. Jesus Cristo não é uma religião, Ele é um Deus vivo, verdadeiro, Ele continua a manifestar-se às pessoas, Ele continua a revelar-se, Ele continua a fazer grandes coisas, embora provavelmente não sejam as mesmas que há cerca de 2000 anos atrás, mas Ele continua a manifestar-se nas pequenas coisas, e às vezes as pequenas coisas são aquelas que fazem as grandes diferenças. Ele continua, exatamente como falava nestes dias com o irmão Tony, a fazer tudo novo. Ele continua a fazer tudo de novo, ou seja, todos os dias Deus faz tudo de novo uma e outra vez. Assim que eu queria entrar com uma escritura, provavelmente há várias, mas eu queria entrar, antes de ler esta escritura, eu recordava-me da história de Moisés. Moisés foi um homem, enfim, que foi... Toda a gente conhece a história de Moisés, para fazermos uma longa história curta, toda a gente conhece? Uma mão, duas no ar, ou seja, Moisés, enfim, colocaram-no na cesta, foi parar ali à casa do faraó. Ele foi educado como um príncipe no Egito, ele foi um general muito importante, travou muitas batalhas para o Egito, ganhou várias batalhas, não havia ninguém tão destro, nem mesmo o próprio filho do faraó queria ser o próximo faraó, e foi o próximo faraó. Na realidade tinha tanta capacidade conforme Moisés, era um homem extremamente bem educado, mas no entanto 40 anos no Egito não fizeram nada mais nem nada menos dele senão que um assassino. Ele assassinou um egípcio porque viu que ele estava a maltratar o seu povo, depois fugiu para o deserto, e no deserto aí veio a conhecer Jetro, que foi o seu sogro, e aí apacentou durante 40 anos. 40 anos no deserto fizeram com que Moisés se tornasse uma pessoa humilde, uma pessoa com o qual Deus tratou, o qual Deus desintoxicou de tudo aquilo que ele tinha aprendido. A sua própria justiça não lhe era suficiente, porque ele quis fazer justiça ao seu povo. E muitas vezes uma das coisas que nós temos que nos desintoxicar é o nosso próprio conceito de justiça. Quando nós lemos na palavra de Deus, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo demais vos virá por acréscimo, ou vos será acrescentado, dependendo da versão bíblica que tu tenhas. Nós então pretendemos dizer, não, então nós vamos fazer justiça. Não, o Senhor diz, buscai, procurad primeiramente o reino de Deus. O salmista diz, ou seja, diz, deleita-te a si mesmo no Senhor e Ele te concederá todas as petições do teu coração. Amém? Quantos querem dizer amém a isso? Amém? Ok, mas primeiro tens de deleitar-te a si mesmo no Senhor. Deleitar-te a si mesmo no Senhor significa abandonar-te nas mãos do Senhor, confiar no Senhor, fazer dos desejos do Senhor, dos pensamentos do Senhor, dos preceitos da sua palavra, que não são regras, ok? Estão cá? Muitas das pessoas às vezes ensinam desde um púlpito, ou ensinam dentro do seu lar como cristão as regras. Deus não criou um livro, um manual de regras. A sua lei é uma lei de liberdade, porque Ele diz aí onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Estamos cá? Assim que, irmãos, muitas vezes nas comunidades cristãs as pessoas dizem, não temos regras, não temos liberdade. Aqui a questão está no que é que tu acreditas.
Quero-te fazer esta pergunta para começarmos esta série 2 de muitos detoxes. No que é que tu acreditas? Tu acreditas naquilo que a Bíblia diz, que toda aquela palavra que foi escrita neste livro é inspirada por Deus, pelo tanto ela é útil para ensinar, redarguir, amoestar e assim, portanto, apresentar todo o homem, toda a mulher perfeita, santificada perante Deus, porque esse é o ministério que nos foi entregue e esse é aquele ministério pelo qual Pablo lutava contra a sua própria carne. Amém? É isso que tu tomas? Porque aí é que está a grande diferença entre ter regras e ser livre no Espírito de Deus. Ok? Então, este homem Moisés sofreu um trato. Ele era um homem bem educado. Foi às melhores universidades do Egito. Podíamos assemelhá-las provavelmente a Oxford, Cambridge, MIT, as melhores do Egito. Ele aprendeu o melhor que tinha para aprender. Mas, no entanto, o resultado das suas ações foi tomar a justiça que lhe pertencia a Deus e, por meio de Deus, também àqueles homens aos quais Deus delega as suas autoridades e, nomeadamente, até muitas delas são injustas, mas as quais Deus usa porque elas estão delegadas e não há nenhuma autoridade nesta terra a qual não seja delegada por Deus, mesmo aquelas que são injustas, porque a autoridade do faraó era permitida por assim mesmo, delegada por Deus, inclusive é para oprimir o seu povo, e Deus era injusto. Havia um propósito. Estamos cá? Então, continuando nesta linha de raciocínio, vejamos que este homem, que era, ao fim e ao cabo, um homem que ia ser escolhido por Deus. Deus, na sua presciência, ia escolher aquele homem. Aquele homem que, de repente, tornou-se num assassino. Um homem super bem educado. Ele devia ter o posto-grado em não sei quantas áreas universitárias. Nomeadamente, uma delas era na Bélica. Ele provavelmente foi a todas as áreas do Estado-Maior do Exército do Egito. Foi à Força Aérea, ele foi, enfim, a todas as áreas. Naquela altura não havia aviões, mas enfim, ele foi a todas as áreas, que ele era o melhor exército, o melhor general que existia no Egito. Ele era aquele que tinha a melhor arte de lutar. E, no entanto, chega e começa a pastorear ovelhas e cabras no deserto. E no deserto ele vê uma sarça a arder. Êxodos capítulo 3, vocês conhecem esta história. E essa sarça a arder faz com que este homem se pare. Este homem parou-se a olhar para a sarça a arder. Uma sarça que é uma árvore insignificante. Não é um ébano, não é uma oliveira, não é uma faia, não é um castanheiro, uma sarça. Deus não escolheu nenhuma outra coisa senão a árvore mais insignificante. Ele não escolheu nenhum outro homem senão o homem mais contraditório, que era Moisés. O homem que terminava por ser a contradição total àquilo que seria na realidade aquele que iria levar o seu povo do Egito à terra prometida. E um povo que era o povo mais contraditório, que na realidade no seu coração não queria, estava farto do cativeiro, mas ao fim e ao cabo não queria sair do cativeiro. A sua mente estava tão intoxicada que eles preferiam fazer tijolos com palha e sem água e serem maltratados do que saírem do Egito. Esta era a mentalidade do povo, estava tão intoxicada que preferia estar desta maneira. E então aparece-lhe a Moisés numa sarça e chama-o. E Moisés vê aquela sarça, chama-lhe a atenção e decidiu olhar para a sarça. Porque era um fenómeno incrível. No meio do deserto, uma chama a arder no meio da sarça, e a sarça, tão insignificante, não se queimava. Estamos cá? Estamos cá, irmãos. Não se queimava. Tu podes imaginar uma erva, uma sarça insignificante no meio de um fogo e não queimar-se? Não, pois não. Nós vemos como os fogos consomem quilómetros e quilómetros de florestas. Na Califórnia, aqui em Portugal, como há estas calamidades que passam
hoje em dia. Tu ligas a televisão e vês mais calamidades de fogos, mais bombeiros a sofrerem penalidades, mais pessoas que morrem, mais pessoas que perdem casas, caos, calamidade. Estamos cá? Mas aquilo foi aquilo que Deus utilizou para dizer: eu sou o grande, eu sou o Deus, o Pai de quem? De Abraão? De quem? Eu pensava que era de Israel, porque Jacó também foi transformado. Era improvável que aquele enganador, usurpador, fosse transformado em Israel. Era improvável. Mas Deus escolheu o improvável e tornou-se naquilo que era o mais provável. O príncipe, Israel, o príncipe do seu povo. E então, há aqui uma coisa muito interessante. É que ele chama a Moisés e ele faz-lhe 2 sinais. E sim, vocês não têm isto aí porque eu disse que iria-vos dar um título e iria dar-vos uns versículos, mas não sabia para onde é que ia, porque não sei para onde é que vou. Deus saberá para onde é que me leva. E recordava-vos daquilo que vos compartilhei de Paulo. Paulo tinha aquela luta no seu interior que dizia: eu sei o que quero fazer é bem, mas com isto não consigo fazer. E ele tinha aquela luta na carne, porque, enfim, tinha a luta da carne com o espírito. Aquilo que acontece hoje em dia no meio cristão, no meio das pessoas que se assemelham ao povo de Israel, é que estão tão intoxicadas que já não têm luta. Faz lá assim. Tens relógio? Consegues medir as tuas pulsações? Consegues medir tens alguma luta interior entre fazer a vontade de Deus e fazer aquilo que é realmente, provavelmente, os impulsos da tua carne ou os teus desejos? O que acontece hoje em dia, no meio das comunidades cristãs, no meio das igrejas, entre aspas, é que já há tão pouca luta que grande parte das audiências encontram-se mortas. O pai daquela parábola que é chamada ao filho pródigo, que eu não posso mudar-lhe o título, mas eu vejo-a como a parábola do pai. Aquele filho, quando voltou e tratou de negociar, porque ele trazia uma mente negociativa, dizia: bom, eu sei aquilo que fiz mal, então vou tratar de negociar. Já não quero sequer ter a condição de filho. Pelo menos faz-me um empregado, para que eu possa ser empregado. E este era como vinha, mas o pai esperava-o. Mas ele não esperava um filho vivo, ele esperava um filho morto. Então ele diz-lhe assim: este meu filho estava morto. E assim encontrava-se aquele povo no cativeiro por 400 anos. E assim encontram-se muitos cristãos. Porquê? Porque já não tinham a luta que Paulo tinha, já não tinham a luta que o salmista David tinha. Aquele homem que era escolhido, aquele homem que foi escolhido para ser ungido, aquele homem que tinha um coração que é o protótipo da graça, aquele homem do qual veio a linhagem de Jesus Cristo, já não tinham esse protótipo. Mas vejamos depois este homem, Moisés, que é outro protótipo da graça no Antigo Testamento. Ele é escolhido e começa a dar as suas desculpas, a querer negociar com Deus. Mas há aqui 2 sinais que eu quero simplesmente dar-vos. Não é? Há 2 sinais. A primeira sinal que Deus lhe diz: bom, eu enviarei-te ao faraó, capítulo 4, depois podem verificar que aquilo que estou a dizer não é nada contra a Bíblia, é da vara. Perguntou-lhe: Moisés, o que é que tu tens na tua mão? E eu pergunto: o que é que tu tens na tua mão? Qual é que é a tua muleta? Qual é que é a tua âncora? É o teu ministério? É a tua reputação? Hoje em dia as pessoas preocupam-se muito com a sua reputação e preocupam-se pouco com a vida de Deus que teria que estar no seu interior. Paulo recorda a Timóteo, porque Timóteo estava de alguma maneira com temores no seu coração, porque sabia que Paulo estava preso e Paulo já se avizinhava que ao fim e ao cabo estava a preparar-se. Ele sabia que o seu depósito estava a preparar-se para ir com o Senhor. E Timóteo era jovem e tinha medo de ficar com o ministério, com o peso de que era ser discípulo de Paulo. E Paulo recorda-lhe a Timóteo: olha, ele recorda na tua segunda carta a fé da sua avó, da tua mãe. Olha, e recorda ainda mais: tu herdaste uma fé, uma crença, não regras. Porque aqui muita gente passa regras, mas não passa fé. Fé é vida. Jesus engendra vida. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não engendra um caminho cheio de barreiras. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Ele não é um conjunto de regras. Os mandamentos de Deus me são deleite, dizia o salmista. Os mandamentos de Deus não são regras. Os mandamentos de Deus são lâmpadas, dizia o salmista. A tua palavra, Salmos 119, é lâmpada para os meus pés. Estamos cá. Agora, o que é que tu lês? Ou o que é que tu dizes? Voltamos a Moisés. O que é que tu tens na tua mão? E Moisés, porque andava já ali a pastorear como empregado do seu sogro, de príncipe a empregado. A sua condição de príncipe de Egito, o mais bem formado em Cambridge, em Oxford, em MIT, na melhor universidade que existia, não sei se foi na de Lisboa, na de Coimbra ou na de Évora, não sei. Quantos cursos é que ele tirou? Sei é que o homem era exemplar. Terminou de ir de príncipe a criminoso e de criminoso a empregado de Jetro. Ou seja, seres empregado do teu sogro... Há aquela anedota cristã que dizem, vocês sabem na realidade porque é que Pedro negou a Jesus. É porque ele sarou a sogra. Aquilo, o sogro e a sogra, há aqui, enfim, não é para vocês rirem, mas é um bocado de piada, não é? Enfim, ao cabo, ou seja, teres que viver com o teu sogro, a mais do que isso, no deserto, e tornaste empregado do teu sogro, e andares pelo deserto a pastorear as cabras e as ovelhas dele, a única coisa que lhe restava pessoalmente a Moisés era uma vara, que aparentemente não tem nenhum significado. Então Deus diz assim, o que é que tu tens na tua mão? Era a vara, era a única coisa que ele tinha. No que é que tu te apoias? E ele diz, ok. Então o Senhor diz, tira lá a vara para o chão. Ele atirou, vocês conhecem esta passagem, não conhecem, não faz falta ler Êxodos 4, pois não? Ok. Ele atirou a vara, e o que é que se transformou a vara? Numa serpente, uma áspide. Ele é o inimigo, a cobra, a serpente antiga. Por isso Paulo dizia, temo por vós que os vossos sentidos sejais entenebrecidos e vos afasteis da simplicidade que há em Cristo Jesus, que vos deixeis enganar da mesma maneira que Eva se deixou enganar pela serpente. Estamos cá? Estamos cá? Bom dia? Alegria? Alô, alô? Era aquela série que dava na televisão, alô, alô. O Raul Solnada tocava o telefone e dizia, alô, é da guerra? É da guerra? É melhor que a guerra esteja aqui. Não lá, aqui. E então o que é que acontece? Transformou-se numa cobra. Aquela cobra nada mais, nada menos simbolizava exatamente o poder que estava, que ele iria ter que enfrentar, que era o poder do Egito, o poder de Satanás. E é os poderes que, ao fim e ao cabo, nós deveríamos ter que lutar e enfrentar, mas não temos que enfrentar de frente porque já estão vencidos por Jesus Cristo, ok? E há muitos que vão de peito aberto, e tal, e pascual, mas a palavra diz, resistid firmes. E o diabo fugirá de vós. Ele não diz, não, tu vai de peito aberto para o diabo. Não, ele diz, resistid firmes. E para estar firmes, tens de estar firmes aonde? Na rocha. E quem é a rocha? Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o quê? Ele é o verbo feito carne. Ele era, ele é e para sempre será. Ele é a alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. E o verbo era no princípio. E o princípio, o verbo era, e ele habitou, foi feito carne e habitou no meio dos homens e manifestou a sua glória. Amém. E o que é isso? É toda a sua palavra. A sua palavra é lei da verdade. Estamos cá? Diz à pessoa que está ao teu lado e diz, a palavra de Deus não é uma regra. É a lei da liberdade. O erro de muitos pais ao educarem os seus filhos é transmitirem-lhes regras que na realidade teriam que ser crenças para eles. Moisés viu aquilo e viu uma cobra. E o que é que ele teve? Medo.
E diz que aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Mas aquele que se aperfeiçoa no amor, não há qualquer medo. Então, Deus disse assim, olha, Moisés, tu toma a serpente pela cauda. E a Mateus diz, da mesma maneira que Moisés levantou a serpente, assim o Filho do Homem tem que ser levantado. E assim foi na cruz do Calvário. É o símbolo da vitória. Deus estava-lhe a dizer, vais ter vitória. Não por ti, não por aquilo que aprendestes, porque já tiveste que o desaprender. Já recebestes um tratamento, já fostes desintoxicado. A tua mente já foi desintoxicada 40 anos no deserto como um empregado do teu sogro. Já aprendeste a ter intimidade comigo e agora tens que aprender que eu vou-te dar a vitória sobre essa serpente do Egito. Em seguida, dá-lhe outro sinal. Diz, agarra na tua mão, faz assim à tua mão direita. Onde é que nós temos o coração? Na mão esquerda, não foi? Perdão, aqui esquerda está o coração. Agora mete a mão esquerda para baixo, a mão direita para lá e faz assim. Agora, mete a mão direita, ele disse, Moisés, coloca a tua mão direita no teu seio, coloca lá. E agora nós passaríamos exatamente a mesma coisa. E passa, espiritualmente passa. Só que tu e eu não temos amplitude espiritual para ver. Se fossem provavelmente os olhos de Paulo, ele veria. E sacamos a nossa mão, e é a nossa própria mão. Mas quando Moisés retirou a mão, ele viu a sua mão branca, cheia de lepra, pronta para cortar. Esta lepra era o sinónimo do pecado, a condição de Moisés, a condição do homem, a tua condição e a minha condição, o pecado. Por isso, Paulo dizia, o pecado que habita em mim, esse pecado que habita em mim leva-me a fazer aquilo que eu não quero fazer, porque eu quero fazer o bem, mas há uma luta em mim. O Espírito luta contra a carne, o pecado. Então Deus diz-lhe assim, olha, volta a colocar a tua mão leprosa, a tua condição, volta a colocá-la no teu coração. Ele voltou a colocá-la no coração. Em Ezequiel há uma promessa grandiosa em capítulo 11, no qual diz, eis que eu vos darei um novo coração. Um coração que é um coração de carne, no qual habitará a minha lei, no qual eu porei o meu espírito. E quando Moisés voltou a tirar a sua mão estava sarada. E esse é o poder da sangue de Jesus Cristo, o qual nos desintoxica totalmente da nossa condição de pecado. Mas essa luta do eis que tudo é feito novo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, é feito a cada dia. E vamos entrar então numa escritura que toda a gente conhece, que é Mateus 6, 22 e 23. E aí assim diz o Senhor Jesus Cristo, as suas próprias palavras. A candeia, diz comigo, a candeia do corpo são os olhos. De sorte, de que maneira? Não porque a gente não jogamos aos jogos da sorte. De maneira que, se os teus olhos forem bons, diz bons, todo o teu corpo terá luz. Luz, aqui há muita luz. Luz. Mas esta é da EDP. Se porém os teus olhos forem maus, diz maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Amém? Ok, eu quero chamar a atenção aqui para luz e trevas. A palavra de Deus diz que entre luz e trevas não há comunhão. E quando eu olho para esta escritura, com os meus olhos, ok? Agora estou a olhar com os meus olhos. Parece-me um bocado contraditório. Porque diz esta maneira, vamos olhar para o final do versículo. Se a luz que em ti há, ok? Vamos olhar para ali então, ok? Se porém os teus olhos será tenebroso, portanto, se a luz que em ti há, como é que se a luz que em mim há podem ser trevas? Se
não há comunhão entre trevas e luz. Bom dia. Olhem para lá. Olhem bem para lá. Olha para a tua Bíblia. Questiona-te agora internamente a ti. Como é que, se a luz que me há podem ser trevas, se não há comunhão entre a luz e as trevas? Agora comecem a coçar a cabeça, porque isto há que pensar, não é? Há que pensar. Podemos avançar agora? Ver se isto começa... Moisés teve 40 anos e foi educado no Egito. Egito é sinónimo de trevas. Moisés, enquanto estava a ser educado, ele pensava que aquilo era normal. Normal. Era normal. Ou seja, para ele aquilo era absolutamente normal. Até que houve, ao ponto em que ele começou a realizar que afinal ele não era egípcio, era hebreu. E que o seu povo estava oprimido. Então, o que é que ele fez? Ele atuou como? Ajudem-me para isto ser mais rápido, que eu quero terminar a tempo. Como é que atuou Moisés? Ele foi educado tendo luz que eram trevas. Ok? Começa a fazer sentido a Escritura? Começa a fazer sentido? Ou seja, ele foi educado e de acordo a ele tinha uma luz, mas essa luz eram trevas. Como é que ele reagiu? A sua mente estava intoxicada. Como é que as pessoas reagem com a mente intoxicada? Porque aquilo que elas pensam, aquilo que elas consideram ser a sua verdade e bradam aos sete ventos, essas tamanhas verdades, o tamanho do Monte Everest, que é para elas as verdades. Por isso a palavra de Deus diz no livro dos Provérbios, cada homem proclama a sua própria bondade, na João Ferreira de Almeida, a qual eu troco perfeitamente pela Reina Valera de 60 e pela King James Amplificada, que diz, cada homem proclama a sua própria verdade, mas homem de verdade, quem o encontrará? E a Bíblia diz que justo não há um senão Jesus Cristo. Verdadeiro e verdade não há uma para além de Jesus, que Ele é o único que é verdadeiro, imaculado, no qual não é encontrada nenhuma mancha, nenhuma falta, nenhuma arruga. No entanto, Ele santificou-nos, justificou-nos e está a preparar-nos para sermos uma noiva, no qual não é encontrada nenhuma mancha, nenhuma falta, nenhuma arruga, que é chamada a sua igreja, a sua comunidade desintoxicada. Mas este homem que estava intoxicado, no qual a sua luz eram trevas, como é que ele agiu? Digam lá, como um criminoso. Porque ele agiu de acordo àquilo que ele aprendeu. Ele falou, ele reagiu de acordo àquilo que ele aprendeu. E quando ele viu que agiu mal, o que é que ele foi fazer? Porque ele escondeu, ele foi lá, tipo a dizer aos seus irmãos, pá e tal, eu vou ajudar-vos. E os seus irmãos o que é que disseram? Os hebreus, tu és um criminoso. Ele caiu em cima e o que é que fez? É o que muita gente faz. Quando vê que a sua luz é trevas, mas tu achas que uma pessoa, quando a sua luz é trevas, ele termina por realizar que precisa da luz? Não. Mas vamos mais para lá. Eu não gosto de futebol. É uma coisa que eu não gosto. Ou seja, acho absurda. A mim o futebol faz-me lembrar o circo romano, que era utilizado no tempo do Império Romano para manipular o povo. E, nomeadamente, para fazer a chacina durante alguns imperadores, nomeadamente Nero e outros, dos cristãos. Até que Constantino depois absorveu aquilo e transformou, então, Roma no centro da fé. E o que é que acontece? Uma vez, ou duas já, aconteceu, o meu filho mais velho, que é o Samuel, ele é doente pelo Benfica, gosta do Benfica, inatamente, porque ele é guatemalteco, e a primeira vez que chegou a Lisboa, olhou para o estádio do Benfica e Kika, e toda a gente lhe dá coisas do Benfica, gosta do Benfica. E já aconteceu que ofereceram-nos de ir ao futebol, já fui 2 ou 3 vezes ao futebol com ele,
Mas imagina que grande parte dos meus amigos depois poderiam ser de outros clubes de futebol ou que eu me identificasse com outro clube de futebol, sei lá, por exemplo, com o Sporting, que é da segunda circular. Que, nomeadamente, depois, quando eu nasci, o meu pai era de Sporting e fez-me sócio de Sporting. Eu nunca tive nenhuma afinidade, ou seja, por inércia, eu era do Sporting. Então, quando eu chego lá ao clube de futebol e tal, fui lá com uma vez, foi com a mesma pessoa que me deu, porque eu tenho gajos cativos, e fui 2 vezes com ele à bola, que eu me recordo, e com o miúdo, e uma vez até fui com ele e com o Tiago. E fui-me lá sentar e, evidentemente, aquilo era tudo lugares cativos, era tudo sócios de Benfica, não é? Então toda a malta que estava ali era tudo Benfica. Se alguém me visse ali, o que é que eles pensavam que eu era? Benfica, é ou não é? É ou não é? Agora vamos ver. Por exemplo, se eu vou ali por exemplo, ao Leroy Merlin, e ninguém me conhece, não é? Chego ao Leroy Merlin, vou lá e compro 2 ou 3 sacos de cimento, compro uns pregos, compro umas guias, compro uma pá. As pessoas, quando me vêm a sair, o que é que elas presumem que eu vou fazer? Omeletes? Presumem que eu talvez vou fazer uma melhor em casa, para melhorar provavelmente o conforto de casa, ou qualquer coisa assim, não é? Estamos cá? Por exemplo, se eu for ao Staples e for talvez comprar umas resmas de papel, uma impressora, um teclado para um computador, o que é que as pessoas presumem? Que eu vou, provavelmente, trabalho em alguma empresa, talvez de escritórios ou qualquer coisa, e vou fazer um mandato. É ou não é? Estamos cá? Então, quando a gente vê certas e determinadas coisas, presumimos. Agora pode ser que nem sequer trabalha. Pode ser que eu seja um tipo simplesmente que me mandaram fazer um recado. Estamos cá? Mandaram-me fazer um recado. No caso do futebol, que é uma coisa já pessoal, ou seja, eu fui lá e não tenho nenhuma afinidade com aquilo. Olha, uma das vezes até acompanhei um amigo meu, que era o dia dos anos da mulher, e ele nem sequer foi ou seja, tiveram que adiar a hora do jantar para ser mais tarde, que jogava com o Porto, e eu por acaso até fui lá e fui com uma camisola verde. E ele disse, nunca mais traga a bola, e o Benfica perdeu com o Porto no primeiro jogo do campeonato. E ele ficou, nunca mais traga comigo a bola, tu dás má espinha, nunca mais traga comigo a bola. Não há problema, ou seja, fui para te acompanhar, por mais nada. Então o que é que acontece? As pessoas presumem à partida com aquilo que veem e sacam automaticamente um juízo. Não têm dados. Mas vêm-te a fazer isto, ou vêm-te aquilo, o que é que fazem? Um juízo que pode ser verdadeiro ou falso. Pode ser mais aproximado à verdade, ou pode estar totalmente longínquo daquilo que é verdadeiro. Estamos cá? E aqui é onde entra a percepção dos olhos, e aquilo é que é processado. Porque os olhos, nesta escritura, está-se a referir à mente. E nós não pensamos ou seja, a ciência humana diz que nós processamos as coisas com isto, mas nós processamos com os sentidos que estão à alma e é o nosso coração. Por sua vez, envia as informações para o intelecto e aí são processadas e aí emitimos as reações. Então todas as nossas reações, tal como a deste homem, Moisés, o homem mais improvável naquele momento, nós fazemos-la de acordo àquilo que nós metemos cá para dentro. Estás cá? Por exemplo, hoje em dia, no mundo em que vivemos, isto é um caos. Covides, fogos, fomes, guerras por aqui, campos de refugiados no Sudão, enfim, tudo aquilo que a gente possa imaginar. E isto, a seguir somos manipulados pela informação e aquilo que nos entra. Depois a seguir vamos hoje em dia, onde é que as pessoas vão ver mais coisas? A pessoa quer aprender como é que se liga uma televisão. Não tem manual? Vai ao YouTube. Alimenta-se do YouTube. A seguir tens perfis nas redes sociais. Tens o Flickr, o Instagram, o Facebook, que é para os mais velhos. Aquelas coisas todas novas. Então as pessoas, evidentemente, depois identificam-se com certas e determinadas coisas e colocam comentários e colocam eu gosto disto, eu gosto do Porto, eu gosto frases cristãs, pensamentos, aquilo que seja. E quando nós fazemos isso, nós estamos a identificar-nos, estamos a mostrar à partida com um certo grau de verdade ou de mentira
ok? Porque, as pessoas aparentam, sim, claro que sim, evidentemente sim. E a gente podemos aparentar, inclusive, sem redes sociais, ok? Não precisamos de uma plataforma digital para aparentar ou não aparentar. Mas, na realidade, estamos a expor-nos, nós mesmos, cada um de nós, dentro das suas plataformas, aquilo que somos, ou seja, aquilo que pensamos ou aquilo que processamos. Se temos luz, que é boa, ou se temos uma luz que é luz de trevas. Isto é determinado por aquilo que entra nas nossas vidas. Ou como é que nós interpretamos aquilo que nos entra. Ou como é que nós filtramos. Falámos isto na quinta-feira. Há aquele homem, aquele senhor da terra que foi semear boa semente, Mateus 13, e no entanto deram-se conta os seus trabalhadores que juntamente com a boa semente, cresceu joio, não somente trigo. E perguntaram-lhe, olha lá, como é que isto aconteceu? E ele disse, é que veio o inimigo e semeou no meio da boa semente, neste caso joio, má semente. Significa uma informação que ao melhor até parecia ser boa, mas estava deturpada. Uma luz que estava embrenhada de trevas. Parecia ser luz, mas no entanto era luz que eram trevas. E no entanto eles diziam, não, vamos arrancá-la. E o Senhor, não, espera, não vai ser que arranque. É que nós temos que apurar o nosso discernimento. E aí é onde entra, nós temos que limpar-nos. Então a pergunta é, qual é que vai ser o nosso processo? Precisamos de 40 anos para processar o processo de antivírus detox? Moisés precisou de 40. E Moisés, de acordo à época extemporânea, comparado com a contemporânea de hoje, estava bastante mais avançado, que grande parte de nós. Porque, olhando para todos nós, eu não vejo aqui ninguém, sem exceção de partes, que tenha um pós-grado numa data de cursos de Cambridge e Oxford. Mas Moisés tinha, à sua época. Ou seja, era uma pessoa extremamente bem preparada. E, no entanto, essa preparação não lhe serviu de muito. Não vou dizer nada, senão de muito, ok? Porque temos de começar a tomar uma perspectiva um bocadinho mais positiva e menos pessimista. Então, o salmista, ainda há bocado enunciei este verbo do Salmo 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Com o que é que tu te alimentas? O que é que guia aquilo que tu consideras a verdade? O que é que guia o teu caminho? É a palavra ou são os teus conceitos ou as tuas interpretações da palavra? Se nós nos alimentamos da palavra, então é a palavra que passa a ser uma lâmpada para o nosso caminhar e passa a ser uma luz para o nosso caminho, que é Jesus. E então começamos a ter, e por derrubar o primeiro preceito que muitos de nós às vezes adotamos, que é de, é que nós temos estas regras. E eu no outro dia dizia a um irmão, nós não temos estas regras. Isso é uma fraqueza e uma debilidade de caráter. Jesus não nos deixou regras. Ele tampouco nos deixou sugestões. Ele tampouco nos deixou conselhos. Ele deixou-nos uns mandamentos da lei da liberdade e deixou-nos o seu Espírito, que é o Espírito da verdade. E ele disse, eu deixo-vos o meu Espírito, que é o Consolador, ele estará convosco até ao final dos tempos. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu estarei convosco até ao final dos tempos. Ele disse também outra coisa aos seus discípulos e, consequentemente, a nós. Ele disse, estas coisas fareis vós, e maiores ainda fareis vós e todos os demais que irão crer. Amém? Estão cá palavras de Jesus Cristo. Amém? E também disse, não vos preocupeis. Eis aqui que eu vos dou e deixo, eu vou-me, mas deixo-vos o Espírito da verdade, o qual vos guiará a toda a verdade. Como? Através da palavra, que é guia para o nosso caminhar e que é lâmpada no nosso caminho, na nossa peregrinação. E então, conforme aquilo que nós nos alimentamos, então, consequentemente,
virão as nossas ações e reações. Mas é melhor serem ações do que reações. Porque há uma grande diferença entre uma ação e uma reação. Uma reação, nomeadamente, não é pensada, então pode sair mal. Uma ação é pensada, é madurada, é refletida. Por isso diz, meditade dia e noite na lei perfeita, nesta lei perfeita. E isto já vem... Não, mas é que, irmão, alguns dizem, não, é que o Antigo Testamento está abrogado. Não, Jesus Cristo diz, eis que eu não vim para abrogar o Antigo Testamento. Eu vim como cumprimento do mesmo. Todo o Antigo Testamento veio numa pessoa, num verbo feito carne, porque ele era a letra que veio trazer vida. Eu disse por isso, a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito traz claridade. Amém? Então aqui quando temos claridade na nossa vida, diz luz. Claridade na nossa vida. A nossa mente, as nossas ações começam a refletir essa mesma claridade. As nossas palavras começam a refletir essa claridade. As nossas palavras começam a emitir vida aos nossos irmãos. As nossas palavras começam a emitir liberdade. Começam a liberar os nossos irmãos de prejuízos e de preconceitos. Começam a desintoxicar os nossos irmãos deles mesmos. Começam a tirar por terra os prejuízos. Porque é a liberdade do Espírito Santo. Porque então agimos guiados pela luz e pelo Espírito. E então começa a fazer sentido o Salmo 119, que se materializa através de Mateus 6, 22 e 23. E então a nossa luz passa a materializar-se. Estamos cá? Então temos que ver. E eu prometo que termino já. Sim. Tens que examinar bem o que é que entra pelos teus olhos. O que é que metes cá para dentro. Porque não é aquilo que contamina o homem, não é aquilo que entra para a boca, mas é sim aquilo que sai da boca, diz a palavra do Senhor. Porque aquilo que sai da boca procede do coração. Mas, no entanto, aquilo que entra pela boca é processado e já sabemos onde é que vai. Palavras de Jesus também. As pessoas no dia de hoje adotam posições muito pessimistas. Vemos pessoas a falarem, não, isto é isto, aqui isto é isto, isto é o outro, e não sei o quê, e depois, mas falam efusivamente sobre o caos, sobre o pessimismo, e ao fim, de uma forma já em que a voz começa a sucumbir, bom, mas Deus está no controle, onde deveria ser totalmente ao contrário. Deus é soberano, Deus tem esperança, apesar do caos, apesar do controle. Eu sei no Deus ao qual creio, eu sei as suas promessas, eu sei que Ele é verdade. E eu sei que pelo meio das águas, pelo meio do fogo, pelo meio da prova, nada me separará do amor de Deus. A morte, a angústia, a nudez, nada me separará do seu amor. E isso é suficiente. A mim não me interessa a minha reputação, a mim não me interessa o que é que os outros possam dizer de mim, a mim interessa-me que o meu rei me aceite nos seus braços e diante do trono branco de justiça, muitas das minhas obras serão queimadas e verão por terra, conforme disse Paulo aos Coríntios. A obra de muitos será provada como por fogo e esta será consumida. No entanto, este será salvo. Glória a Deus, aleluia! E aí é onde processamos a luz que há em nós. A ti não permitas que a luz que haja em ti seja trevas. Aquilo que se define a ti e a mim será aquilo no qual eu creio. Então deixa de ter regras e passa a ter convicções. Ok? Estás cá? Não, olha meu filho, tu não podes ir à discoteca, porque ir à discoteca não é algo que agrada a Deus. Aquele Deus a quem nós seguimos, aquele Deus a quem nós amamos, a quem nós adoramos, a quem nós louvamos, tem uns certos padrões que nos quer levar à liberdade. Nós temos outras formas para divertir-nos. E outras formas, inclusive, mais divertidas do que as outras. Não, meu filho, nós não podemos andar bêbados. Não! Não temos de estar bêbados. Nós temos outras formas de nos divertir na vida. Ok? Não é uma regra. Ele não nos deixou nem uma sugestão. Ele quer dar-nos uma forma mais excelsa de viver, mais gloriosa de manifestar a sua glória,
para que sejamos luz, porque em Mateus 5 diz, vós sois o sal desta terra, vós sois a luz deste mundo. Não é só a luz para que nós caminhemos, porque na medida em que nós somos luz para caminhar, a nossa luz vai iluminar outros. Mas é que os outros vão dizer que eu sou louco, não vão aceitar. Não te preocupes, digam aquilo que eles queiram dizer, em liberdade, nós vamos abençoá-los. Por isso a palavra de Deus também diz em Mateus 5, no final, aqueles que te amaldiçoam, bendize-os. E se tiverem fome, dá-lhes de comer. E se necessitarem de vestir, dá-lhes de vestir. Glória a Deus, porque que glória há amar somente aqueles que te amam. Isso também fazem os gentios e os publicanos. O difícil é amares aquele que te odeia. Esse é um mandamento, porque amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a Deus. Vamos ser honestos. A gente nem o vê. Tu vês a Deus. Sabemos que Ele está aqui. Sabemos que Ele habita no nosso interior. Ele incomoda-nos? Não. Os outros podem nos incomodar, não é? Agora, amar aquilo que nos incomoda é mais... entre nós, podemos ser sinceros. É mais complexo. Mas aí é que está a chave do amor de Deus. Se dois não concordam, não podem habitar juntos. Então, a questão aqui é realmente desintoxicar-nos de todas estas coisas que, ao melhor, ao longo do nosso caminhar, ao longo da nossa vida, têm vindo a intoxicar-nos. Os irmãos do louvor podem subir e vamos terminando. Ou seja, e há pessoas que às vezes na vida têm situações tão tenebrosas que conseguiram ver nessas situações luz. E então as trevas passaram a ser a sua luz. Demos o exemplo, eu utilizei como exemplo, por exemplo, a situação de Moisés, pelo percorrer dos seus primeiros 40 anos da sua vida. E quantas vezes encontramos pessoas com certas e determinadas situações, às vezes a viver em adultério, em fornicação, com uma vida de luxúria, com uma vida totalmente desordenada. E às vezes, por muito que a gente lhe queiramos tratar de ministrar ou tratar de trazer uma palavra de claridade, elas terminam por dizer, o Senhor bem sabe, não sei se ouviste isto alguma vez, o Senhor bem sabe aquilo que há no meu coração. Bom, se o Senhor sabe, eu sei que sabe. Então eu não tenho nenhuma parte contigo, nem tu tens parte comigo. Que Deus te abençoe. Porque aquelas trevas são as luzes dela. Achas que ela vai querer ver a luz? Se incluso, ela diz, o Senhor sabe. Se o Senhor sabe, ainda assim considera que tem Deus por testemunha para as suas próprias trevas. Porque quem considera as trevas com a sua própria luz, já está tão cego e tão morto que não há possibilidade de ver. Aí somente uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo que lhe possa trazer a claridade. Somente Deus pode fazer. E hoje é necessário que entendamos muito bem que o que nos rodeia e quem nos rodeia não é aquilo que nos define. Aquilo que tem que nos definir é aquilo no qual nós cremos. E aquilo no qual nós cremos, a sua palavra é aquilo que é a luz para que nós possamos caminhar. É a sua palavra que nos pode desintoxicar de nós mesmos. Porque mesmo que não façamos nada, nós vamos sujar-nos no caminho. Se nós nos fecharmos numa habitação durante 48 horas, o nosso coração vai se sujar, porque enganou-se o coração mais que todas as coisas. A nossa mente delas vão proceder mais pensamentos, porque a nossa genética humana é animal, terrenal, carnal e diabólica. E Jesus Cristo mostrou isso. Deus mostrou isso na situação de Moisés. Ele disse, olha, a tua condição é esta pecaminosa, mas aqui há a solução. Há esperança em Deus. E diz uma palavra de Romanos 11:34, diz, quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem vai compreender? Quem vai entender o caminho do Senhor? O exemplo de Samuel foi tremendo. Quando Saúl perde a graça de Deus, Deus diz a Samuel para ir à casa de Jessé. E Samuel vai à casa de Jessé, cumpriu com todos os procedimentos e foi incrível. Mas Saúl respondeu a Deus, olha, mas tu mandas-me ir à casa de Jessé, Saúl vai ouvir isto, ele vai me matar.
E então Deus disse-lhe, olha, vai, tu vais fazer sacrifício, vais fazer assim, e depois encaminhas-te à casa. E então Samuel o profeta cumpriu com todos os procedimentos. E às vezes nós queremos cumprir com todos os procedimentos e cumprimos com todos os procedimentos. A gente queremos tratar, bom, eu vou tratar de agradar a Deus, estes são os procedimentos. Isto é o que diz, bom, eu vou tratar como o jovem rico. O jovem rico fazia tudo aquilo que a lei dizia. Sim, eu faço isto. Mas depois quando Jesus disse, bom, agora vai tu, vende tudo e dá aos pobres. Aquilo constringiu de tal maneira que ele já não foi capaz, então foi e voltou-se. Causou-lhe um conflito interno e voltou-se. E Samuel foi, troco sempre Samuel com Saúl. Samuel foi, mas Samuel, como é que ele foi para a casa de Jessé? A ver com os seus olhos. E quando chegou lá, o que é que fez Jessé? Quem é que ele apresentou primeiro? Podemos colocar-nos em pé? Quem é que ele apresentou primeiro? Adivinha lá, foi David, não foi? Quem é que foi? Quem é que tu apresentavas? Aquele que tu pensas que é o mais cool da tua família, não é? Aquele que tu pensas que é o mais... Vende com os teus olhos. Jessé fez exatamente aquilo que Samuel fez, viu com os seus olhos. E viu Eliabe, um grande caparro, já experimentado no exército de Israel. Este é que vai ser o chefe de cada casa. Quando eu for, este é que vai ser o xerife de cada casa. Trouxe-o diante do profeta. E o profeta disse assim, certamente diante de mim hoje está um ungido de Jeová. E o que é que disse o Senhor? Samuel, não atentes, pois, à aparência, nem à altura da sua estatura. Ou o que é que tu atentas? À aparência. O que é que eu atendo? Aquilo, deixamos logo impressionar a pessoa pelos seus dons. No ministério, o que é que nos atendemos logo à pessoa? Oi, a capacidade que ele tem para fazer as coisas. E então o coração? Até o fruto. Porque do coração vem o fruto. E o Senhor disse, mais, aquilo sabemos, disse-lhe assim, o Senhor não vê como vê o homem. O homem atende à aparência, o Senhor, no entanto, atende a ver como o coração. Ligamos este verso, ligamos-o a Romanos 11 e começamos a ver quem discerne o intento do Senhor. Quem conhece o Senhor? O Senhor não vê como tu, Ele não vê como eu. Agora o Senhor espera que tu e eu desejemos ver como Ele vê. Amém? O Senhor que espera que tu e eu sejamos suficientemente honestos para dizer, Senhor, ajuda-me a lutar esta batalha contra a minha carne, Senhor. Eu quero limpar-me, Senhor. Eu quero desintoxicar-me, Senhor. Senhor, eu quero que o meu corpo tenha a Tua luz. Eu quero ser guiado pelas Tuas palavras. Que as Tuas palavras sejam o preceito que guia a minha vida. Para que aí onde eu esteja com os meus irmãos, haja o Teu Espírito, Ele habite e aí haja liberdade. E possamos guiar-nos nos preceitos dos Teus caminhos. Possamos ser luz, possamos ser sal, possamos ser a luz e possamos ser de inspiração para muitos. A palavra de Deus diz, terminando em Isaías 55, toda a gente conhece estes versos dos 6 ao 13, e gostaria que vocês fechassem os vossos olhos e pensassem nisto. Em que área é que nós temos que desintoxicar-nos na nossa mente? Quais são os preceitos, inclusive as interpretações erróneas que temos feito ao longo do tempo de algumas palavras que recebemos da parte de Deus? Quais são, inclusive, os ensinamentos que às vezes passamos de forma errónea às pessoas que nos rodeiam, inclusive no nosso próprio lar? Limpemo-nos e busquemos ao Senhor. Ele não está interessado com a nossa reputação. Ele é a nossa reputação. Ele não está interessado com o nosso ministério. Sabes porquê? Ele é o nosso ministério. Não, é que eu sou o pastor. Não, Ele é o pastor. Ele deu-nos o privilégio, como Ele diz em Efésios, Ele deu dons, carismas aos homens. Ele fez-nos partícipes do seu glorioso ministério da cruz do Calvário. Ele constituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores. Mas Ele é o apóstolo perfeito. Ele é o evangelista perfeito. Ele é o pastor perfeito. Ele é. Nós não somos. Ele é em nós. Assim não nos preocupemos.
Mas busquemos a Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto, deixe o impio o seu caminho. Não, mas é que em todos nós vamos encontrar algo de impiedade, algo de pecado. E o homem maligno nos seus pensamentos. Mas em nós não há maldade, em todos nós há um intento de maldade. E converta-se ao Senhor. Mas é que eu já me converti. Converte, eis aqui que eu faço uma coisa nova todos os dias. Todos os dias é dia que nos possamos converter ao Senhor. Não ao domingo, não à quarta. Todos os dias é um dia de uma nova conversão. Todos os dias é dia que Deus passa o bisturi pelo nosso coração. Ele compadecerá-se de ti e de mim, dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso Ele é em perdoar, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os teus pensamentos. Deus não pensa como nós. Mais altos são os seus pensamentos do que a terra. Assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não torna, mas rega a terra. Repara bem, esta palavra, todas as palavras de Deus, aquela que tu permites guia a tua vida, assim é essa palavra que sair da minha boca, a palavra que sai da boca de Deus, não interessa o canal, a palavra que sai da boca de Deus, ela não voltará a Ele vazia, antes farás aquilo que Ele apraz e prosperará naquilo para a qual enviei. Deus está-te a enviar esta palavra, para quê? Para que tu com alegria possas sair, e para que em paz possas ser guiado, e que os montes e os outeiros possam exclamar prazer perante a tua face, e todas as árvores do campo brotarão as palmas, e no lugar dos espinhos crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, e que para o Senhor, por nome, por sinal eterno, nunca se apagará a sua igreja, tu e eu, a sua comunidade permanecerá. Amém? Assim que nesta manhã, volta o teu coração ao Senhor, louvemos a Deus por aquilo que Ele é, e limpemo-nos de nós mesmos, desintoxiquemos a nossa mente e o nosso coração, elevemos as nossas mãos ao céu e oremos nesta manhã diante do Senhor. Louvemos o seu nome, porque Ele é luz nas nossas vidas, e nós devemos permitir que a sua luz entre, irradie, que a sua luz possa inundar todo o nosso ser. Que a sua palavra seja aquela que guia os nossos passos. Que meditemos dia e noite na sua palavra. E que possamos entender que temos essa vitória sobre a carne. O poder que Ele manifestou na cruz, Ele expôs todos os principados e potestades. Somente temos que tirar as nossas varas. Somente temos que expor, colocando a mão no nosso coração, sacando-a para fora, que Ele vai sarar tudo aquilo que há de impiedade e iniquidade, tudo aquilo que há de maldade, porque Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e para sempre. Pai, no nome de Jesus Cristo, faz a Tua obra no nosso meio, Senhor. Tu és aquele mesmo Deus, Senhor, que chamaste a Moisés, aquele mesmo Deus que chamaste a Abraão, Senhor. Senhor, Isaac, Senhor, a Jacó transformaste, meu Deus. Continuas a ser o mesmo, meu Deus. Continuas a ser o mesmo que nos retiraste do fango, Senhor. Continuas a ser o mesmo, e maiores coisas tu farás. Senhor, não queremos ter uma versão pessimista da vida, Senhor. Simplesmente queremos atender à Tua esperança. Queremos caminhar no Teu caminho, Senhor. Queremos exultar a Tua alegria e saber, meu Deus, que Tu estás no nosso meio. Tu és o bom pastor, Senhor. Em Ti há esperança, em Ti há luz, em Ti há salvação, Senhor. Assim queremos, Senhor, proclamar a Tua luz. Senhor, queremos rogar-te que seja o Teu Espírito Santo que venha a limpar-nos, Senhor, e a selar-nos com a Tua vitória, Senhor. Essa vitória que Tu tiveste na cruz do Calvário. E queremos seguir como bons soldados, a pelejar essa luta da qual temos a vitória. Poderemos, meu Deus, sofrer feridas, Senhor, mas queremos continuar a lutar, porque o Teu bálsamo santo sarará as nossas feridas, Senhor. Meu Deus, na altura do desânimo, sabemos que és Tu quem nos vais impelir, Senhor, a dar o próximo passo de fé, Senhor, porque Tu tens algo reservado, Senhor. Podemos não entender, mas quem pode esquadrinhar a tua mente, sabemos que em Ti, meu Deus, nada de dúvida existe, nada de mal há. Simplesmente podemos esperar o bom que há por vir. Por isso descansamos em Ti, proclamamos a Tua bênção sobre cada vida que está neste lugar. Proclamamos a Tua paz. Sabemos que a Tua palavra foi plantada,
Provavelmente, meu Deus, virá o inimigo e plantará também o joio no meio do trigo. Mas sabemos que Tu superarás todas as coisas e Tu farás a obra, meu Deus, e os frutos te serão entregues, porque nada volta, meu Deus, para Ti. Não seja aquilo que Tu já tenhas pensado, destinado na vida de cada um dos Teus filhos amados, escolhidos para irradiar a Tua luz à face deste mundo. Por isso Te agradecemos, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és um grandioso, o único, majestoso Deus da salvação, Jesus Cristo. Obrigado, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.